Lançado lá em 2021, o iPhone 13 veio com várias melhorias em relação ao iPhone 12. E depois de todo esse tempo, ele ainda é considerado um smartphone muito bom, oferecendo um bom desempenho e provavelmente recebendo atualizações do iOS por mais alguns anos. Ele não está mais sendo aí vendido pela Apple, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E ele pode ser encontrado em varejistas que tenham estoques restantes, por exemplo, ou até mesmo em sites como o Mercado Livre, Amazon ou até o LX. Vou deixar alguns links aqui do iPhone 13 na descrição, caso eu tenha encontrado algum preço bacana. Mas no mercado de usados ou no recondicionado, por exemplo, ele está movimentando muito o mercado hoje em dia. E por isso que hoje acho que é um bom momento, para se perguntar como o iPhone 13 se comporta atualmente e ainda vale a pena comprar um modelo desse? E a resposta é depende, mas de modo geral eu falo que sim. Ele é um celular único, pois representa um bom upgrade em relação ao iPhone 12 ou os anteriores, mas mesmo tempo ele é bem idêntico ao iPhone 14, que ainda pode ser encontrado novo. O iPhone 13 não só tem a mesma aparência externa, mas também poucas mudanças internas em relação ao iPhone 14. O iPhone 14 usa o mesmo processador do 13 Pro, em vez do 13 padrão, o que significa um número extra de GPU e outro ponto, o iPhone 14 tem 2 GB de RAM a mais, e é basicamente isso. Tirando essas diferenças, os dois smartphones são praticamente os mesmos. E confesso que no uso real, o desempenho não é significativamente afetado por essas diferenças. O iPhone 14 foi um upgrade muito decepcionante em relação ao iPhone 13. E o iPhone 13 é um aparelho realmente bonito, tanto na parte frontal quanto na parte traseira, e tem um visual bem semelhante com o iPhone 12, com exceção das lentes da câmera dupla, que é posicionada na diagonal, e o vidro brilhante e a moldura em alumínio fazem com que esse iPhone tenha uma aparência, uma sensação premium, além de estar disponível em várias cores também. O design também é completamente idêntico ao iPhone 14, a ponto que você nem conseguir diferenciar os dois smartphones. Na parte de trás do dispositivo tem a porta Lightning, ainda sem USB-C, que está sendo disponível do iPhone 15 para cima, então qualquer carregador antigo de iPhone ainda vai funcionar no iPhone 13. E se você está de olho em um iPhone 13, porque está vindo de um iPhone mais antigo. E esse smartphone tem um bom conjunto de recursos, como carregamento sem fio, carregamento rápido com adaptador de energia adequado, quando digo rápido pelo padrão Apple, e não se comparado a carregamentos rápidos como o Xiaomi, Motorola e até mesmo Samsung. Ele também tem um MagSafe e é resistente a água e poeira com certificação IP68. Só que aqui eu faço um alerta. Ao pegar esse smartphone usado, é ter cuidado com essa proteção IP68, pois caso o antigo dono tenha feito alguma manutenção no aparelho e não foi bem vedado, pode ser que você faça o teste e perca o seu smartphone. E na parte frontal vemos essa tela OLED de alta resolução com bordas bem finas e um notch menor também. Essa foi uma redução considerável em relação ao iPhone 12 e os iPhones mais antigos. A tela ainda é de 60 Hz. O iPhone Pro foi o primeiro a trazer o ProMotion, que dobra a taxa de atualizações de quadro e torna a experiência geral mais fluida e suave. Só que essa é uma melhoria principalmente estética, que não terá impacto real para a maioria dos usuários que estão de olho no iPhone 13, visto que provavelmente está vindo de iPhones anteriores que também não tinham tela de 120 Hz. Mas essa tela traz ótimas cores, contraste, tem um bom brilho também, os conteúdos ficam ali super nítidos nessa tela e tirando o detalhe de ser apenas de 60 Hz, não vejo outro defeito por aqui. E um outro ponto é que o iPhone 13 também foi um dos últimos modelos dos Estados Unidos a incluir a bandeja do chip físico. E sabemos que muitas pessoas vendem esses iPhones mais barato, pois acabam importando justamente de lá. Então, se pegar um smartphone desse, saiba que tem a entrada do chip físico ali tranquilo. Agora, quando a gente vai para as câmeras, que são realmente destaques nesse iPhone, na parte traseira, um conjunto de câmeras duplas, na diagonal. Uma lente ultra grande angular que pega bastante espaço e uma lente grande angular, câmera principal de 12 megapixels. Tendo essas duas lentes te deixa com mais opções de ângulos de foto. E a qualidade das fotos em boas condições de iluminação são muito boas, mesmo para os padrões atuais. E para deixar claro, esse não é um smartphone topo de linha recente, então ele não vai te surpreender, mas ainda entrega um resultado top para a maioria das pessoas. Mesmo em condições de pouca luz, ele consegue captar
capturar imagens com bons detalhes e nitidez, graças ao modo noturno que entra também automaticamente. E sim, o iPhone mais novo será melhor, mas para ver uma diferença real você precisa pelo menos ir para o modelo 15, e mesmo assim, se as câmeras forem realmente importantes para você, eu recomendaria ir para o modelo Pro, pois nesse caso você vai ter mais recursos de câmera. Ele também faz uma excelente gravação de vídeos com suporte a 4K a 60 quadros por segundo, o que já é padrão na Apple. No geral, esse é um conjunto de câmeras muito bom e que envelheceu super bem. Acho que essa seria uma forma de descrever o iPhone 13 em geral. Um smartphone confiável, que apesar de ter alguns anos, ainda envelheceu muito bem, seja design, tela, hardware ou na experiência geral com o software, ele continua uma boa opção. E isso se deve em grande parte ao hardware robusto que alimenta o dispositivo. Com o chip A15 Bionic e os 4 GB de RAM, que, como havia falado antes, não está muito longe do iPhone 14, que tem apenas um ano a mais. A única grande limitação no futuro pode ser a memória RAM, sendo ele apenas de 4 GB quanto 6 GB no modelo 14 e modelos mais novos. Só que a Apple sempre foi muito boa na otimização de software e hardware. Você pode perceber que alguns aplicativos não ficam abertos em segundo plano por muito tempo, dependendo ali do que você estiver fazendo com o smartphone. Mas fora isso, desde que a saúde de bateria esteja boa, o iPhone 13 consegue lidar praticamente com qualquer tarefa. Ele é tão capaz quanto ao 16 Pro em alguns aspectos, e nem dá para considerar o preço em relação de uma ao outro, ainda mais no mercado brasileiro. Claro que ele não tem o Apple Inteligência ou alguns outros recursos mais modernos, mas no fim das contas pode rodar praticamente os mesmos aplicativos, receber as mesmas atualizações e permite fazer praticamente as mesmas tarefas do dia a dia. E essas questões de IA tem aplicativos que podem entregar recursos bacanas e acho que isso vale a pena para a maioria das pessoas, mesmo para quem tem esses iPhones mais novos. O iPhone 13 roda aí a última versão do iOS. Está rodando muito bem. Eu esperaria pelo menos mais alguns anos de suporte ao iOS. Eu acredito que ele possa receber aí mais 2 ou 3 anos de atualização. Quem sabe até mais. Isso aí vai depender da Apple. E você pode ter certeza que ele continuará rápido pelo resto da sua vida útil. Ou pelo menos não ficará lento. Chegando a um ponto em que até mesmo smartphones de alguns anos atrás, como esse, parece continuar se mantendo bem ano após ano. E isso se deve em parte ao fato de que o iPhone 14 mudou muito pouco em relação ao iPhone 13. E se você encontrar o iPhone 13 por um bom preço, pode ir sem medo. E vejo ele como um dos melhores custo-benefício, já que estão com um preço interessante no mercado de usados. E vejo que uma hora ou outra todos terão que atualizar para um modelo novo, Mas seja você um dono do atual iPhone 13 ou alguém que está comprando um agora, ele é uma boa opção aí para um futuro próximo. A única grande ressalva é a bateria, que mesmo quando está em boas condições, pode não ter um desempenho tão bom assim, se você é uma pessoa bem exigente. Agora, se você não é um usuário intenso ou puder manter um carregador ali por perto, isso não deve ser um grande problema. Mas se está pensando em trocar apenas por bateria, eu recomendaria ir para o modelo Plus, um 14 Plus, um 15 Plus ou um 16. Esse seria uma escolha bacana. O 14 comum não compensa. Mas deixa aqui nos comentários em qual iPhone está de olho. O vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!